A paz do Senhor Jesus, nós mais uma vez estamos aqui para o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos estar falando sobre evangelismo. Vamos estar abordando capítulo 2 e o capítulo 1, capítulo 2. E vamos estar falando alguma coisa a respeito do evangelismo. Qual a noção que nós temos a respeito disso? Como é que nós podemos estar nos portando para estar falando da palavra do Senhor? Alguns requisitos que são básicos, mas que são importantes para que nós venhamos a obter resultados positivos no que diz respeito a alcançar as almas que estão distantes do Senhor Jesus. Então nós vamos ver alguns pontos. No capítulo 1, ele vem falar sobre evangelismo. O que é evangelismo? O evangelismo é a doutrina ou estudo que trata da evangelização. Então, tudo que é concernente ao evangelismo, ou a ação de evangelizar, o evangelismo trata desses assuntos, desses pontos importantes que a gente vai estar tratando nessas aulas. Nós vamos ver que a evangelização, o que ela é? Se o evangelismo é um ato de estudar a evangelização em si, ela é a ação de propagar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a forma que nós tratamos a respeito disso. Existem algumas formas de se evangelizar. A primeira forma é a forma pontual. A forma pontual é aquela forma com que você não tem o compromisso de estar ensinando, de estar discipulando aquela alma. Você apenas encontrou com ela em algum ambiente, você falou de Jesus para ela, ela recebeu a mensagem e depois disso você vai embora. E a pessoa, você indica uma igreja para ela estar se localizando e a vida vai seguindo. Então esse é uma forma pontual. Você apenas propaga, mas não tem o compromisso de discipulá-la. Mesmo porque é uma pessoa que você encontrou no meio do caminho. Então, a não ser que você pegue um endereço dela, mas no contrário, você apenas propagou o evangelho e a direcionou para uma igreja. Eventual. A forma eventual, isso acontece muito em nossas igrejas, não é uma forma de pregação essencial. Não é aquela palavra que é pregada a todos os cultos, salvo quando nós marcamos um culto evangelístico. Então, eventual é justamente isso, que se é pregado num período, mas não constante. E existe a forma contínua. É uma forma que deve ser abraçada pela igreja, de forma que todas as oportunidades que nós tivermos, nós abraçamos e nós falamos de Jesus. Então isso é muito importante. A igreja precisa ter essa característica contínua da pregação do evangelho. E ela mantém também o discipulado. Então se prega para a alma
ela é agregada à igreja, e aí ela é discipulada e constantemente se é falado acerca das verdades bíblicas. E também existem alguns aspectos: proclamação, convencimento e integração. Então, nós olhamos e vemos e achamos que é uma coisa muito fácil de a gente entender. Mas é importante que nós tenhamos isso em mente, que seja obedecida essa ordem. Proclamação, o que é proclamação? É quando você vai e prega o evangelho para a pessoa, e pregar o evangelho é quando você senta com ela e você discorre os evangelhos, fala sobre a salvação, sobre a missão de Cristo aqui na terra. Isto é a proclamação. O convencimento, que eu não chamaria assim, mas o convencimento é aquele ponto em que você descreve a pessoa, descreve para a pessoa o que Jesus fez na sua vida, você testemunha para ela, para que ela tenha a convicção de que o que você está falando é de fato verdade e é de fato muito bom. Porque o evangelho é boas novas, ou seja, é uma boa notícia. Então, quando se trata em convencimento, é justamente isso, é você deixar a pessoa esclarecida quanto àquilo que você está falando, na certeza daquilo que você está pregando, que Jesus é de fato aquilo de que você está falando, porque ele é na sua vida também. E a integração. A integração é quando você ganha aquela alma para Jesus e você procura, se possível, trazê-la para a sua congregação, e aí você vai inteirá-la, né? O pastor vai tomar conhecimento, se for uma mulher, as irmãs, se for um homem, os irmãos, se for um jovem, os jovens, e cada um vai ter uma incumbência de integrá-la à congregação, de forma que ela se sinta importante, que ela se sinta parte da igreja no qual ela está visitando. Isso é muito importante. O ambiente para essa pessoa ser integrada tem que ser convidativo, tem que ser um ambiente prazeroso, onde as pessoas têm uma comunhão, onde as pessoas têm uma amizade, enfim, é algo que o ambiente precisa estar convidativo para a pessoa entrar e permanecer ali. Existem as formas passiva e a forma ativa de você pregar o evangelho. A forma passiva é quando você prega com sua própria vida. Os seus vizinhos observam você, quando você entra, quando você sai, a forma que você se relaciona com sua família, com seus filhos, com a esposa, com o esposo, enfim, com quem estiver ali no seu convívio. Então isso fala muito alto porque os vizinhos nos observam, olham a forma que nós quando vamos à igreja, de que se nós vamos alegres, se não, de que forma nós vamos, quantas vezes nós vamos à igreja, enfim, a forma passiva ela tem uma importância porque muitas das vezes você não tem uma proximidade com o seu vizinho. Mas o seu vizinho te observa todos os dias, bom dia, boa tarde, você chega, se prontifica de repente a ajudá-lo em algum ponto, você seja gentil com as pessoas. Isso é muito importante. Então, se fala sobre uma forma passiva de se pregar o evangelho, se pregando com a sua vida. E nós olhamos e vemos exemplos de conhecimento quando Pedro ele é confrontado, quando Cristo está para ser crucificado, as pessoas olham para ele e dizem, você é um deles. E Pedro nega. Ele fala, você fala como um deles. Pedro nega. Você se veste como um deles. E Pedro nega. Então veja que a vida de Pedro falava a que meio ele pertencia. E isso é importante para as pessoas saberem que nós não é somente fachada, é a nossa vida, o nosso cotidiano. Ele demonstra quem nós somos e em que meio nós pertencemos. Isso
de uma forma muito importante para nós. E por que nós devemos pregar? Qual é o real motivo que nós devemos pregar o Evangelho? Nós olhamos e vemos que no livro de Marcos, capítulo 16, e versículo 15, uma passagem muito conhecida, ali Jesus deixou para nós uma incumbência de pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, quem quer que nós encontremos no caminho, com quem quer que nós nos relacionemos, é uma obrigação nossa propagar o Evangelho para essas pessoas, porque essas pessoas também precisam da salvação, necessitam da salvação. Cristo morreu também por elas. Então é necessário que nós tenhamos a convicção de que essa chamada é para nós. Não é somente para o pastor, como muita gente imagina. A propagação do Evangelho, primeiramente, ele é uma ordenança de Cristo para nós. Que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. E depois, nós devemos pregar o Evangelho por amor às almas. Isso é algo muito importante. Se você não tem compaixão por uma alma, o amor de Deus não está em você. Não está em mim. Se eu olho para uma alma com desdém, o amor de Deus não está derramado em meu coração. Então, há uma necessidade muito grande de nós, primeiramente, obedecer a chamada de Cristo e também amar as almas, como Cristo amou. E nós precisamos também saber que nós somos evangélicos, não somente por ser evangélicos. O nome evangélico deriva do evangelho. Então, se eu me denomino evangélico, é porque eu me identifico com o evangelho. Então, eu preciso também levar as boas novas. Isso é muito importante para que pessoas não morram sem a salvação, como nós temos visto nos dias atuais. Quantas pessoas estão morrendo pelos vícios, estão morrendo por causa do crime, por causa dos vícios, por causa de tantas outras coisas. Então nós temos que ter compaixão dessas almas. Isso é muito importante. E o que é evangelizar? Evangelizar não é somente você entregar no folheto para alguém, somente isso, não. Evangelizar é você entregar no folheto de forma cortês, de forma gentil, e chamar a atenção da pessoa, conquistar a atenção da pessoa e falar de Jesus para ela. Isso é evangelizar. Muitos imaginam que somente entregando no folheto ele está fazendo o evangelismo. Não é só isso. Claro que de repente se você cruzar com alguém na rua e essa pessoa está com pressa, você entrega o folheto para ela e ela vai, de repente ela pode até jogar fora, mas ela pode guardar no bolso, enfim, e ler mais tarde. Mas a nossa intenção é chamar a pessoa a atenção por aquilo que nós estamos entregando para ela, que é uma coisa prazerosa para nós fazer. Então nós precisamos ter esse olhar de atenção para a alma. Não somente jogar na mão dela e virar as costas como se nada tivesse acontecido. É muito importante que nós tenhamos essa visão, que isso é evangelizar, é falar de Cristo. Não é uma profissão, como muita gente vive disso, né? A gente vê na igreja, mas eu vivo da pregação do evangelho. Isso não é uma profissão, não é profissão, não é meio de vida. Não é dar esmola. Quando você dá esmola a alguém, você está ajudando de forma social. Porque você olhou para ela, sentiu compaixão por ela e a ajudou. Isso não é evangelizar. A não ser que você entregue também um folheto junto com a esmola ou ajuda que você deu. Senão, você somente ajudou por ser humano, por estar cumprindo um lado social. Não é reformar pessoas.
A nossa missão não é essa. A nossa missão é mostrar o caminho da salvação. Quem transforma pessoas é a palavra, é o Espírito Santo, através da palavra, que faz a diferença. Então, não adianta nós queremos fazer com que a pessoa mude de vida, porque quem faz essa mudança é o Espírito Santo de Deus. Então isso é importante, a gente observar esses pontos sobre a evangelização. Que todo cuidado que nós temos, ele é válido por conta de que a palavra de Deus não é mercadoria. A palavra de Deus é meio de salvação para o homem conhecer a Cristo. Então, nós precisamos ter esta consciência de que evangelizar é isso. Acima de tudo, é amar as almas que estão se perdendo no mundo. E o que significa evangelizar? Significa pescar. Jesus disse que faria Pedro pescador de homens. Mateus 4,19. É ceifar, ou seja, colher os frutos que estão maduros. Está em Mateus capítulo 9, versículo 38. Ir em busca da alma que está se perdendo. Mateus 18:11. E levar alguém a ter conhecimento do amor de Cristo. É mostrar que Cristo morreu pela vida dele, pela vida dela. Então, isso é algo que nós precisamos ter em mente sempre que nós vamos evangelizar. Então, é uma função gratificante que o Senhor nos confiou de nós buscarmos as almas pelas quais ele derramou seu sangue. No capítulo 2, vem a seguinte questão. Quem deve? Nós já comentamos alguma coisa no capítulo 1. No capítulo 2, quem é que deve evangelizar? Todo cristão convicto da salvação. Porque se você não tem certeza da sua salvação, você não vai ter como buscar as almas. Porque nem a sua alma está salva ainda. Então é preciso ter a consciência, a convicção da salvação em Cristo Jesus. E que você é vencedor sobre o pecado, que você é cheio do Espírito Santo, que você ora e vive as verdades bíblicas. Então veja que para se pregar o Evangelho, precisa ter alguns cuidados, porque nós vamos estar confrontando muitas pessoas que vão tentar nos encurralar com algumas coisas, e nós precisamos ter a firme convicção de que nós estamos ali. Por quê? Porque Jesus primeiramente morreu por mim, eu aceitei essa verdade, e eu tenho certeza que eu vou para o céu. Então, por isso, nós estamos propagando a palavra a outros. Então, essa certeza ela não pode estar ausente da nossa vida, jamais. Cheio do Espírito Santo, por quê? Porque nós vamos estar confrontando, vamos estar entrando num ambiente, muitas das vezes, hostil, por parte do nosso adversário, e nós precisamos estar alicerçados, seguros, com o Espírito Santo, que ele vai nos alertar acerca de muitas coisas. E sem oração, não se pode sair a campo, tem que estar preparado para as coisas que sobrevêm, porque nós estamos entrando no mundo espiritual, e a luta espiritual, nós temos que estar calçados com a palavra, precisamos estar com toda a armadura de Deus para que possamos resistir às afrontas do nosso adversário. E mostrando que a verdade de Cristo, a Bíblia Sagrada, ela faz parte da nossa vida. Ela não pode ser um livro que você lê
de repente, um dia ou não, 2 dias não. Tem que ser. A verdade de Cristo ela precisa ser lida todos os dias e vivida todos os dias, visto que as pessoas nos observam todos os dias. Então nós precisamos estar prontos, porque muitas das vezes a tribulação, a afronta vem e nós temos que estar calçados. Onde nós devemos e podemos pregar o Evangelho? Existem vários locais, vamos citar somente alguns, mas existe uma infinidade de locais nos quais nós podemos estar pregando: na igreja, nas casas, nas ruas, no comércio, em hospitais, em serviços públicos de saúde, em ambientes prisionais, enfim, existem muitos locais em escolas, faculdades, nós podemos pregar, observando se há a liberdade de nós entrarmos. Não adianta nós queremos entrar assim de peito aberto, sem autorização. É necessário que nós tenhamos autorizações para nós, até na rua, para você abordar alguém, você precisa ter da pessoa o consentimento para você pregar para ela, porque ela pode não querer. Então nós precisamos ter o cuidado de chegar com toda a humildade, com toda a gentileza possível e se apresentar. E se a pessoa te der liberdade, você vai falar de Jesus para ela. Se ela não disser que não, amém por isso, você vira as costas e segue o seu caminho. E assim também nos ambientes, principalmente em hospitais. É preciso ter orientações quanto ao horário, saber se ali você pode entrar, se você não pode, tem que ter autorização da equipe de enfermagem, tem todo um procedimento que tem que ser observado para que não venha causar tumulto ou coisas do tipo. Então, há vários locais em que nós podemos adentrar, com autorização, claro, e pregar o Evangelho. Sempre de forma gentil, com tom de voz muito brando, sem nada muito alto, sem muito alarde, e num tom gentil, num tom agradável, que a pessoa ela sinta-se à vontade em nos ouvir, né, com nossa presença. Isso é muito importante. Algumas recomendações que nós fazemos é que, se você for numa casa, é preciso que você tenha também autorização para você entrar numa casa, que você não entre em qualquer horário, de repente no horário de almoço, é desagradável, e nesses horários é muito ruim. Então precisamos procurar no horário, de repente um pouco depois do almoço, né, à tardezinha, porque quando nós vamos fazer visitação para se pregar o Evangelho, não é um tempo extenso. A nossa estadia numa casa é curta. Então nós precisamos aproveitar esse tempo para falar de Jesus, somente de Jesus. Nada mais do que isso, sem abordar outros assuntos que de repente alguém queira abordar, mas fulano fez isso, mas fulano é crente, é isso. A gente não deve entrar nesses argumentos, porque isso só traz prejuízo para a igreja. Né? Ainda que a pessoa tenha feito o mesmo, mas isso não compete a nós discutir. A nossa ida a um lar é somente para falar de Jesus. Falar de Jesus. Se é uma doença, a gente vai orar pelo doente, enfim. Nós vamos ser o mais gentis possíveis e objetivos possíveis para que as pessoas sintam-se abraçadas por nós, sintam-se confortáveis em estar ali. Então isso é importante. E se nós pudermos chamar vizinhos também, é muito bem-vindo, porque de repente o vizinho não vai à igreja, mas está na casa, ele pode entrar. Então nós precisamos ter este cuidado. E sempre, quando sair da casa, depois de uma oração, sempre orando ao entrar na casa, saindo ao deixar a casa,
sempre agradecendo pela oportunidade, né, para que nós tenhamos outras oportunidades de voltar ali, né, e falar novamente, ou melhor, continuar falando novamente de Jesus para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que estiverem ali. Uma observação importante que nós devemos fazer no tocante a hospitais, eu já vi muito isso acontecer, as pessoas entrarem num quarto de repente sem autorização. Não pode, a pessoa é preciso pedir autorização para entrar no quarto. Se tiver muita gente, entre dois, no máximo 3 pessoas no quarto, para não ficar aquela coisa meio tumultuada. E pedir para a pessoa se nós podemos orar ou não. De repente a pessoa não quer uma oração. Então é preciso. Em todo o tempo é preciso que nós tenhamos esse ponto de partida. A autorização da pessoa. Se a pessoa dizer que ela não quer uma oração, amém por isso, e deixamos ali um folheto, né? E saímos do quarto. Se ela permitir que nós oremos por ela, vamos orar por ela. Nunca prometer algo que Jesus não disse que vai fazer, porque muitas das vezes a pessoa diz que Deus vai te curar, e muitas das vezes Deus não quer curar. E aí a pessoa fica frustrada, por quê? Porque nós dizemos que Deus vai curar e Deus não cura. Então, nossa oração deve ser para Deus fazer a vontade dele. Se for curar, curar. Se não, não. Nunca impor a palavra, empenhar a palavra, dizendo que Deus vai fazer quando Deus não permitiu. A não ser que Deus nos coloque no coração que ele vai fazer algo. Aí sim, nós podemos falar com convicção para a pessoa que ele vai tirá-la daquele leito. Senão, não vamos prometer nada, porque não é assim que a coisa funciona. E nunca olhar para a pessoa com pena, com dó, porque isso causa um desconforto no paciente. Então, nunca olhar para a pessoa, aí, de repente ela está com muitos machucados, ela está com algumas feridas, enfim. Nós temos que olhar para ela como uma alma. E ela é uma pessoa como outra, qualquer um, paciente, que precisa de uma atenção. Então nós vamos dar atenção no tocante à pregação do Evangelho. E nunca, jamais olhar para ela com piedade. Porque ela vai sentir-se muito mal e não vai dar muito certo. Então, as pessoas que forem fazer visitação hospitalar precisam ter essa visão de que ela pode enfrentar, ela pode ver alguns quadros que de repente seja assim meio indigesto, mas é preciso que nós tenhamos essa visão de que é uma alma que precisa de Cristo. É interessante que nós não levemos crianças, mesmo porque o hospital não é adequado para uma criança estar presente, né? Então, a não ser que seja numa pediatria e haja autorização, que de repente uma criança vindo outra criança, ela pode até ficar um pouco mais animada. Mas isso sempre com autorização. Senão, é bom que uma criança não esteja nesse ambiente. Somente os adultos. E quando formos orar, temos que orar em tom baixo, né? Sem cochicho, mas aquele tom bem agradável, para que não venha a incomodar. Porque de repente há quartos que tem 2, 3 pacientes e de repente um deles pode se incomodar, chamar a administração e pedir que nós saiamos. Então é preciso que nós tenhamos esse cuidado nessa observação de orar em tom baixo, inteligível, e ali vamos abençoando cada um. Isso é muito importante. E transmitir alegria para o paciente. Por mais que a pessoa esteja de cabisbaixa, a gente vai lá, tenta animá-la, isso é importante. A nossa presença precisa transmitir uma alegria. As pessoas que, quando nós sairmos do quarto, as pessoas sintam que nós deixamos ali algo gostoso, algo prazeroso. Isso é bom, né? As pessoas, muitas das vezes, eu já ouvi muitos dizendo, poxa, fulano entrou aqui, depois que ela saiu, ficou um ambiente gostoso, ficou uma coisa mais leve. Por quê? Porque nós somos portadores disso. Nós temos paz na nossa vida, temos paz no coração. Então precisamos transmitir isso para as pessoas, para que fique um ambiente menos agressivo por causa da enfermidade, né? Então isso é importante para nós.
Então, sempre entrar com um sorriso, sempre, em todos os momentos, né? A pessoa vai se lamentar, não, mas Jesus é bom, ele pode fazer. Então, sempre com uma palavra positiva para aquele paciente. Isso é muito importante para que ela venha, de repente, até pedir, né, o nosso retorno, que isso também já aconteceu comigo, da pessoa está pedindo o retorno ali. Então, fica uma porta aberta. Né? Em qualquer ambiente que nós vamos adentrar, nós temos que deixar uma porta aberta, temos que deixar uma boa impressão, para que a pessoa, quando de repente acontecer alguma coisa, ela se lembre de nós e nos peça para novamente estar na casa dela. Então, isso para nós é algo de muito importante. Então, nós terminamos aqui o capítulo 2. Na próxima semana nós vamos continuar no capítulo 3. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de nós, dando sabedoria, dando graça, dando a nós a convicção de que nós somos chamados para levar as boas novas da salvação àquele que está se perdendo.